Hoje saiu informação que tem times europeus interessados no Plata, interessados no Carrascal, e a informação que a gente tem é que o Flamengo não vai aceitar negociar o Carrascal, tá? A não ser que seja um valor estratosférico, o Flamengo não vai aceitar negociar o Carrascal. O Felipe Luiz Ô, entende que Papa, o Jorge Carrascal é peça-chave já no seu esquema, chegou e caiu como uma luva. Então você está falando de jogadores que devem ser titulares, até quando a gente recebe alguma informação de quem pode ser negociado e quem não, a gente percebe essa prioridade, né? O Carrascal hoje tá com muita moral com o Felipe Luiz, muita. Você falou do Danilo, e eu concordo contigo. O Flamengo está muito bem representado, tanto com o Ortiz quanto com o Danilo, né? Porque mesmo o Ortiz voltando de lesão e tudo mais, ele até deu entrevista falando que foi uma lesão complicada, que não é uma lesão fácil de tratar. E eu acho que o mais importante, o Raíza, foi o que o Michael falou. Eu achei tão legal a entrevista do Michael, que ele fala que ele gosta muito do Catar, que ele vai para lá até de férias e tudo mais, só que ele fala o seguinte: na vida pessoal, no pessoal, né, no caso, não vida pessoal, no pessoal o meu ano não foi bom, mas no coletivo foi do ser, né? Foi sensacional. E eu tô percebendo muito isso, Raíza, no time do Flamengo. Uma união, jogador que não viaja, por exemplo, eu conversei com uma fonte ligada ao Vinha, ao Matias Vinha, e você também trouxe uma informação parecida, pensando que eles me falariam assim: o Vinha tá muito chateado de não ter viajado, tá arrasado. Não, e a pessoa falou: não, ele quer ficar no Flamengo, quer conquistar o espaço dele, entendeu a decisão do clube, e a gente apenas vai realmente ter uma reunião para definir tudo quando o Flamengo voltar do Mundial, como você tinha trazido, Raiz, a tua informação realmente procede. Então, o que eu percebo, o Rai, é que essa questão toda que a gente via muito na época de Sampaoli, talvez de alguns outros treinadores, de Vitor Pereira, aquele elenco com algumas situações ali a resolver, até mesmo com o Felipe Luiz em alguns momentos, né, quando teve aquelas situações com o Pedro e tudo mais, aqueles problemas foram superados, e isso é muito importante no momento de uma disputa de Mundial. Ter o grupo todo fechado, o grupo muito unido, né? E o Felipe falou sobre isso, o BAP falou sobre manter 30 leões com fome, falou ontem no prêmio do Brasileirão, inclusive, né, Ilan e companhia. A premiação, ô, ela tá lendo Papa. um GC, a apresentadora, falou: N é campeão, durma com um barulho desse. Chupa que é de uva. Ela A cometeu esse CBF erro, né? falou: N é campeão. A gente erra ao vivo às vezes mesmo, Ela né, tá, Ilan? inclusive, tentando defender, Ô, Papa. porque estão querendo detonar ela lá. Já cara. querem? Eu já falei com o presidente, falei: não, deixa, ela errou. Tal. Ato falho. Fala, Raíza. Não, só para não perder aí um pouco das coisas que o Papa falou, né? Duas situações. Eu vi algumas situações falando do Carrascal em relação ao Olympique de Marselha, né? Falei com algumas pessoas que trabalham com ele e me falaram que até o momento não chegou nada na mesa deles. Se o Olympique vai fazer uma oferta ou não, eles não sabem, mas que até o momento, pelo menos na mesa deles, não chegou nada. Em relação ao Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é a seguinte: existe aí um debate que vai acontecer logo após o Intercontinental em relação ao Gonzalo Plata. Tem gente na diretoria do Flamengo que é a favor de negociar o Gonzalo Plata, tá? Mas o Felipe Luiz gosta muito do Plata. Então, assim, o Felipe é um cara que faz um coro ali para a permanência do Gonzalo Plata. Algumas pessoas na diretoria têm o interesse em negociar o Plata por conta de problemas ao longo da temporada, né? Alguns problemas de indisciplina do Gonzalo Plata ao longo dessa temporada, não necessariamente por conta dos cartões que ele tomou, mas outros tipos de indisciplina, como faltar Acho que treino, pesa mais, né, Raíssa? chegar atrasado. Exatamente, é o que pesa mais, Garone, nessa avaliação da diretoria, no entendimento de que o Plata pode ser um jogador na lista de negociáveis. Por outro lado, o Felipe Luiz gosta muito dele. Ao longo de toda a temporada, o Felipe sempre deixou claro que Mesmo que com os gosta problemas muito todos, né? mesmo com os problemas todos, né? A Papa sabe, né? Todos os problemas que o Gonzalo Plata já trouxe ao longo dessa temporada são coisas que pesam para que ele entre nessa lista de negociáveis, mas o Felipe, que é o treinador, gosta muito dele, é um coro a favor da permanência do Gonzalo Plata. Raíza, Essa questão... Oi. 5 centavinhos nisso aí só. Com o dinheiro que o Flamengo tem, com a estrutura e com os títulos, o Flamengo consegue jogador que entrega mais em campo que o Plata e sem o extracampo dele. Com todo respeito ao profissional.
No Flamengo, depois do jogo contra o Flamengo e Ceará, né, eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo em relação a isso, e foi exatamente isso que uma pessoa do Flamengo me falou, Fabiano Bandeira. Ela ainda falou assim: olha, o Flamengo, no patamar que está, não pode e não será refém de jogador nenhum. Pois é. Não foi refém do Gerson, que Pois era o Gerson, não vai ser refém do Gonzalo Plata. Então, a gente vai sentar, vai conversar sobre... Não foi do Pedro, né? Do essa Pedro, quando o situação. Pedro estava no momento que não estava treinando bem, virou reserva, você imagina do Plata, né? Não foi de Exatamente, ninguém, não foi de exatamente. ninguém. E sobre o que o Papa falou, Gabigol. Enfim, essa questão do clima, realmente tá um clima muito bacana. O próprio Matias Vinha subiu no trio elétrico e provocou o Palmeiras, né? Falou que o Palmeiras não tem mundial e etc. E gerou E ódio dos o Everton palmeirenses. Tá? Os caras Cebolinha- tão... Ô, Raíza, gerou ódio dos palmeirenses. O que eu mais vi dos influenciadores do Palmeiras, mandar um abraço pro Opina Porco, Neto, meu amigo, mas ele foi lá zoar o... Ele foi zoar o Vinha, pra você ver como ele sentiu. Ô, Neto, sentiu, parceiro. Desculpa. O Vinha jogou lá, meu né? amigo. Vinha jogou lá, Cara, os caras sentiu, Agora não- ele foi agora lá que não vai postar, mais tipo, mesmo. ó, o Matias Vinha não foi Cara, mas o relacionado Vinha não, nesse hein? Aí, sentido ó. não vale Caraca, nada. meu irmão, o cara tá O Matias Vinha, nesse sentido, ele não vale nada. Eu lembro da apresentação dele no Flamengo, que alguém questionou ele alguma coisa em relação ao que ele tinha falado do Palmeiras, e aí ele falou assim, que ele falou que no Brasil só jogava no Palmeiras, né? E aí ele vem pro Flamengo. E questionam ele na entrevista coletiva por que ele falou aqui, porque em um momento ele falou que só jogava no Palmeiras, etc. Aí ele virou e falou assim: eu falei aquilo lá porque era pra agradar eles. Então, assim, já é a mentalidade dele, né? Já é aquela coisa dele. Eu vou falar aqui, que eu tô no clube aqui, eu vou falar pra agradar a torcida. Vocês né? acreditam em Foi amor muito de jogador engraçado ainda, isso. gente? O cara nem brasileiro não é, tipo, ele não tem nenhum vínculo ali que na infância. Pô, imagina o cara que tá vindo de fora ali, não. E amanhã, se ele tiver que vestir a camisa do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, vai falar também, vai sacanear o Flamengo. Então, assim.